Olá, que a graça e a paz de Jesus inunde a sua vida. Você já se deparou com alguma coisa falsa e alguma coisa verdadeira? O que mais te trouxe alegria? O que mais te trouxe satisfação? O que mais te trouxe benefício? Aquilo que é falso ou aquilo que é verdadeiro? Saiba, Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que alcança e traz total felicidade. Por isso, se você ainda não fez essa escolha, escolha aquilo que é verdadeiro, Jesus Cristo. Esse é o Apocalipse em Gotas e o episódio de hoje é A Grande Babilônia. Vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre a Grande Babilônia, ou a Grande Prostituta, ou aquela mulher que aparece a partir do capítulo 17 de Apocalipse. Quem é essa mulher? Nós conseguimos afirmar com certeza quem ela é, como discernir ela. O texto de Apocalipse ele nos revela alguns elementos dessa mulher, que aparece lá no capítulo 17, e nós vamos visualizar agora como é esta mulher, tá bom? Então acompanhe comigo. Primeiro, ela estava assentada sobre muitas águas. Nós já vimos a interpretação que águas significa povos. Então, essa mulher ela estava sobre os povos da terra. A gente vê também que os reis da terra se perverteram com ela. Ora, se os reis da terra se perverteram com ela, quer dizer que ela tinha alguma influência sobre os governantes. Os habitantes da terra se embriagaram com o seu vinho. Vinho a gente viu já que é sinônimo de alegria, de satisfação, de felicidade. Ela estava no deserto. Então, quando nós vemos que o apóstolo João ele é levado pelo anjo até o deserto para ver um grande mistério. E esse mistério era a mulher que estava sentada sobre muitas águas, a mulher que estava sentada sobre uma besta vermelha coberta de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Olha só, que interessante. Essa mulher, ela estava no deserto, sentada sobre muitas águas, mas ao mesmo tempo sentada sob uma besta. Ela estava vestida de vermelho e azul, enfeitada com ouro e pedras preciosas. Eu estou usando aqui a nova versão internacional e a nova tradução da linguagem de hoje. Então, você vai ver que algumas versões vai trazer púrpura ao invés de azul e vermelho. A cor púrpura, na verdade, era uma cor roxa, não é bem roxo, era uma cor dos nobres. A gente já estudou isso nos capítulos anteriores também. Na sua mão estava uma taça de ouro com a sua prostituição, ou seja, as coisas que ela vendia, aquelas coisas que ela pervertia as nações estavam dentro da taça de ouro. Na sua mão estava essa taça e na sua testa estava escrito Mistério, Babilônia, a grande mãe, a mãe das práticas repugnantes da terra. Ela estava embriagada de sangue dos santos, então é alguém ou algo que trabalhou, lutou contra os santos, contra os filhos de Deus. E aí o anjo começa a explicar essa visão a João. E aí a gente vai pegar apenas as coisas da mulher nessa visão, embora que o apóstolo João também revela para nós aquilo que o anjo trouxe para ele a respeito da besta, que nós vamos estudar semana que vem. Mas aqui ficam algumas coisas interessantes a respeito da mulher. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais ela está assentada. 7 cabeças, 7 colinas. São 7 reis, dos quais 5 já caíram, e um ainda existe, e o outro ainda ele surgirá. E ainda vai ter um 8º. Bem, essa besta é um rei, ou o rei é uma besta, a gente vai ver na próxima semana. Mas aqui fica muito importante para nós reconhecermos que essa mulher ela tem um pacto com uma nação que se assenta sobre 10 colinas, sobre 7 colinas, e com 8 reis. Os 10 chifres são 10 reis que ainda não reinam, mas governarão durante 1 hora, apenas para preparar o espaço para a besta. Veja, olha que interessante.
aparecem 10 chifres em 7 cabeças, e a gente já sabe que 10 chifres representam 10 governantes, 10 governos, 10 poderes. A besta e os chifres odiarão essa prostituta e levarão ela à ruína. Então, ao mesmo tempo que farão uma aliança, também levarão essa prostituta, essa mulher, à ruína, à queda. A besta e os 10 chifres, elas vão guerrear contra essa mulher. É isso que o anjo está dizendo para João. Deus colocou no coração desses três, a mulher, a besta e os líderes mundiais, o desejo de cumprir o plano dele. Então, o próprio Deus deixa que a mulher, a besta e os líderes mundiais sigam o caminho para cumprir a vontade do próprio Deus. Olha só que interessante. Nada no mundo segue o seu próprio caminho, digamos assim. Deus faz com que as coisas aconteçam para cumprir os seus planos. Essa é a palavra de Deus. Então, nada passa desapercebido ao olhar de Deus. Nada passa desapercebido aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja. Embora que sim, Deus deixe as coisas acontecer ao longo da história, seguindo o fluxo natural das situações, das coisas. Mas ele não perdeu o controle. Olha, outro anjo surge gritando, proclamando, né? Ele aparece no céu proclamando que a grande Babilônia ela caiu. Outro ainda aparece dizendo que os servos de Deus devem sair para não cair nos pecados que ela vende. Então, nós vemos ali no texto sagrado dizendo mais ou menos assim: caiu, caiu a grande Babilônia, ela jamais se levantará. E outro anjo aparece dizendo: sai dela, povo meu. Então é como se o próprio Deus dissesse: saia dela. E saia dela quem? Da Babilônia? A gente vai ver daqui a pouco que não é bem uma cidade, não é bem uma localidade, uma localização geográfica, mas é algo mais profundo. Bom, ela deverá beber do seu próprio cálice, por castigo. Então, ao mesmo tempo que ela sacrifica, ela guerreia contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus, ela vai beber sangue em retribuição. Ainda que os reis da terra odiassem quando ela cair, todo mundo vai chorar. Todos eles vão se lamentar. As pessoas vão guerrear contra ela, mas na hora que ela cair, todo mundo vai se lamentar por causa da queda dessa mulher. Todas as pessoas que vendiam as suas coisas provenientes dos negócios com essa mulher também vão se lamentar, porque tem muita gente que sobrevive do comércio. A gente vai ver daqui a pouco quem é essa mulher. Há uma lista de itens comercializados pela Babilônia. Mas o que mais chama a atenção, e a grande Babilônia, é aqui desse texto de Apocalipse 17, tá? Estou fazendo um grande resumo aqui daquilo que o texto está dizendo. Mas olha só, essa Babilônia, ela comercializa algumas coisas, mas olha aqui o que diz no versículo 13 de Apocalipse 18. Agora a gente já foi para o capítulo 18 de Apocalipse, lembre? Nós vemos essa figura no capítulo 17 e no capítulo 18. No versículo 13 do 18, diz que ela comercializava corpos e almas de seres humanos. Isso pode significar uma série de coisas, pode ser alusão à escravidão, como alguns dizem, outros dizem que é uma prisão espiritual, não é bem uma escravidão física, mas uma escravidão espiritual das pessoas que estão vinculadas a essa mulher. E a morte que ela simboliza é justamente uma morte espiritual. Uma série de lamentos sobre a cidade, e a gente vê isso em forma de canção no capítulo 18. E aí, povos, trabalhadores, os comerciantes, todos se lamentam por conta dessa grande prostituta da grande Babilônia. No capítulo 20, do versículo 18 de Apocalipse, há um convite aos céus para a celebração do julgamento divino para a grande Babilônia. Agora é Deus dizendo: venham celebrar, porque a grande Babilônia, aquela que corrompia os povos, ela caiu. A cidade ela é incendiada, ela é amarrada na pedra de moinho para ser lançada no mar e nunca mais voltar. Essa era uma expressão muito usada nas escrituras, que amarrar pedra de moinho e se jogar no mar queria dizer para profundo esquecimento, não vir à tona mais. A cidade é incendiada e ela é amarrada nessa pedra de moinho para nunca mais voltar. Após a destruição, há uma promessa: nunca mais se levantará. Olha que interessante.
A Babilônia ela cai e não pode se erguer. Ela foi amarrada numa pedra de moinho e jogada no fundo do mar. O juízo de Deus, ele recaiu sobre a Babilônia. Então nós vemos no capítulo 23 e 24, nós vemos o motivo, no versículos, né? Versículos 23 e 24 de Apocalipse 18, nós vemos os motivos pelos quais a Babilônia foi rejeitada por Deus e vendia, enfim, desagradou ao Senhor. Olha só o que diz. E com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. A grande Babilônia foi castigada porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e todos os que foram assassinados na terra. Essa mulher era uma assassina. Essa mulher é alguém que perverte todas as coisas. Bom, olhando para essas descrições, juntando com o que nós vemos no profeta Isaías, Jeremias e Daniel a respeito da Babilônia, agora nós estamos falando então da Babilônia bíblica, da Babilônia governada pelo grandioso Nabucodonosor. Esse império ele foi até o 539 a.C. Então, dificilmente a Babilônia aqui seria justamente a Babilônia lá das páginas do Antigo Testamento. A palavra Babilônia significa confusão, e a gente já viu isso em episódios anteriores. Babilônia é confusão. Então, o que o João está trazendo para nós da revelação é algo muito mais profundo do que uma cidade. Ele está se referindo sim ao conceito bíblico da Babilônia, que era confusão. Alguns interpretam assim, outros interpretam que na verdade não. Essa mulher é um império romano. Né? Então não é a cidade da Babilônia lá do Antigo Testamento, na verdade é o Império Romano. A grande prostituta Babilônia é o Império Romano por quê? Porque Roma está situada, localizada sob 7 picos. É verdade. E aí, olhando para o texto, de fato, tem algo semelhante aí, né? 7 picos. Então, Roma, geograficamente, está sob 7 montanhas, 7 picos. O que nós não podemos negar, e isso é, de fato, verdade. Agora só, outros interpretam como sendo a Jerusalém do tempo de Jesus e do tempo dos apóstolos. Jerusalém, uma cidade grande, uma cidade moderna para aquela época, é uma cidade importante no Império Romano porque fica bem no centro das rotas comerciais traçadas pelos romanos e era um lugar estratégico. Quem dominasse Jerusalém dominava o mundo todo daquela região. Por causa da estratégia, por causa da sua fortificação também, e porque ela estava num lugar não tão acessível para questões de batalha. Jerusalém ela se perverte ao longo do caminho, ao longo dos séculos, e alguns vão dizer então que a grande meretriz, a grande prostituta, a grande Babilônia é a Jerusalém do ano 70 depois de Cristo que rui, cai, os muros são totalmente destruídos, o templo é destruído, o povo é massacrado, enfim, essa interpretação é muito interessante também. Outros interpretam que a grande Babilônia é a igreja católica apostólica romana. Ao que isso foi defendido, inclusive, por ortodoxos, então católicos ortodoxos, e isso não agora, recentemente, isso já vem lá do século X depois de Cristo. Havia uma grande confusão entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, e aqueles que eram da igreja do Oriente, ou seja, da igreja ortodoxa, eles criam que a igreja católica apostólica romana era uma igreja pervertida. Quando vieram os reformadores, esse conceito ele foi ainda mais fortalecido. Por conta da perversão da igreja romana naquele tempo, obviamente ficava muito claro isso, de que a igreja romana era uma igreja pervertida e, por fim, era prostituta. Você já deve ter percebido que na nossa interpretação aqui a gente costuma juntar esses elementos, juntar essas interpretações. Não é que a gente está fazendo uma salada, não. É porque tudo isso que eu disse até agora faz total sentido. Pense comigo. Nós olhamos para as páginas das escrituras e vemos que a grande prostituta está sentada sobre 7 picos. Ora, se ela está sentada sobre 7 picos,
que são 7 cabeças, é o que a Bíblia está dizendo, então é bem provável que sim, Roma seja a grande prostituta. Agora, naquele tempo, naquela época em que os apóstolos estavam pregando o evangelho, e João, nesse caso, estava falando do amor de Deus, nesse tempo, sim, Roma era a grande prostituta, a grande meretriz, e nós vemos muitos elementos que provam isso, que comprovam isso ao longo da história. Nós vemos também que Babilônia e cidade pode sim ser uma cidade específica como Jerusalém ou como Roma propriamente dito. Pode, por que não? Juntando esses elementos, nós vamos ver então que é curioso que essa mulher, a grande prostituta, ela seduz as nações. Então, se ela seduz as nações, com certeza não pode ser apenas uma cidade. Então, nós vamos juntando aqui os elementos, e aí a gente vai ver que a grande prostituta, a Babilônia, é a igreja institucional de todos os tempos. É a igreja que se corrompe. É a igreja que tem o nome de igreja, mas de igreja não tem nada a não ser o nome. Igreja nós vemos na tradição bíblica como eclésia ou eclesia, que quer dizer ajuntamento de uma assembleia. Ao pé da letra significa os chamados para fora, quer dizer, saíam da cidade para governar a cidade. Era uma assembleia. Entre os romanos, entre os gregos, era muito comum. É como se fosse hoje a nossa Câmara de Vereadores. O povo elegia os seus representantes. E esses representantes acabavam legislando na cidade. Veja, quando nós olhamos para essa palavra eclésia, que significa assembleia, que significa o ajuntamento daqueles que foram chamados para fora, são pessoas que são chamados para fora do mundo. São pessoas que são chamadas para fora da realidade que o mundo está vivendo para governar com Cristo. Esta é a igreja. A partir do momento que a igreja ela se perverte e acaba fazendo parte do mundo, então ela deixa de ser igreja verdadeira e passa a ser a igreja apenas institucional. Apenas a igreja que está se deleitando com as coisas do mundo, com os governos e assim por diante. Bom, para argumentar, eu quero falar contigo a respeito de uma outra mulher. Nós vemos no Apocalipse, capítulo 12, e nós podemos voltar lá no episódio 14, você vai entender um pouquinho mais disso, e lá eu falo que mais para frente a gente explicar, chegou o momento da gente explicar um pouquinho disso. Aquela mulher que nós vemos no capítulo 12 é a mesma mulher de agora? Mais ou menos. Pense comigo. A mulher, ela estava no capítulo 12 fugindo de uma besta, de um dragão. No caso, a gente já sabe que o dragão ali é Satanás. E nós vemos que essa mulher, ela está esperando um bebê, o bebê é tomado, é levado para o lado de Deus, e nós já interpretamos essa mulher como sendo o povo de Deus, seja da antiga aliança, ou seja, os judeus, e também o povo de Deus atual, que são os discípulos de Jesus. Então, esta mulher, ela foge para o deserto. Acontece que nós vemos mais 2 elementos ali. A criança que é levada para ficar ao lado de Deus e voltará para reger a terra com um cetro de ferro, Jesus, ele é levado aos céus, algo que nós entendemos nas Escrituras como a morte, ressurreição e a ascensão de Cristo. Aí então Jesus volta um dia para governar a terra, que é o milênio que nós já falamos em episódios anteriores também. Mas fica ali 2 lacunas. Quem é a mulher que fica foragida, digamos assim, no deserto? E quem é a descendência, ou a outra parte da descendência da mulher que é perseguida pelo dragão? Que elementos são esses? Ora, se a mulher representa o povo de Deus, quem é a descendência dessa mulher? A descendência dessa mulher são os cristãos verdadeiros, aqueles que são chamados por Deus para viver o evangelho verdadeiro. A mulher em si, ela se corrompe.
E aqui nós vemos então esta grande Babilônia, esta mulher que se corrompeu, estando no deserto, fugindo do diabo, ela corre para os braços do diabo. Olha só no versículo 14 de Apocalipse 12 o que nós lemos. Porém, a mulher recebeu as duas asas de uma grande águia para poder voar para o lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Aqui está falando da mulher que é levada para o deserto no tempo da grande tribulação, aquilo que nós vimos no episódio passado. Perceba que o povo de Deus é refugiado no deserto, mas olha o que ocorre no capítulo 17, versículo 3. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para um deserto, novamente, deserto, onde vi a mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Para a mulher que está fugindo, subir no dorso da grande besta, é isso daqui. É um pulinho, é muito fácil, é muito rápido. E foi isso de fato que aconteceu. A igreja se perverteu muito rápido. A igreja foi levada para o deserto e passou por maus bocados. O que acontece é que já no primeiro século a igreja fugia dos judeus, a igreja fugia do Império Romano, porque a igreja atrapalhava os judeus nos seus negócios, na sua religiosidade falsa, no seu falso moralismo, atrapalhava os romanos, porque dizia que os seres humanos poderiam ser livres quando os romanos eram escravocratas. Além disso, o evangelho pregava que todas as pessoas são iguais. Agora, no Império Romano haviam castas poderosas e outras tão inferiores quanto os escravos, quanto a plebe, o povão. Nós vemos então nesse contexto e nesse cenário que a igreja atrapalhava demais. Qual foi a solução? O Império Romano então absorver a igreja. O Império Romano pegar para si, tomar posse da igreja. O que parece muito estranho aqui é que nós estamos vendo duas mulheres. A primeira deu à luz um filho, que já sabemos que se trata do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que virá governar todas as nações da terra. A segunda é uma prostituta, por causa das suas roupas extravagantes, por exemplo. Como é que João sabia que era uma prostituta? Por causa da sua forma extravagante de se portar ali. O dragão ele ficou furioso com a primeira mulher. E ela foi combater contra o resto da sua descendência, aquilo que eu já falei aqui. É o povo santo de Deus. Talvez você conseguiu já entender o que nós estamos querendo dizer com isso, o que essa revelação nos traz. Mas se não, a gente vai continuar falando aqui, e a gente vai continuar ilustrando muito e trazendo todos os fatos. A igreja ela é fruto da mensagem de proclamação do Evangelho de Jesus. E Jesus é o verdadeiro fundador da igreja. Nós vemos que Jesus ele é não apenas o fundador, ele é o noivo da igreja. Jesus ele se deu, ele se doou como oferta de sacrifício pela igreja. Mas lembre que o povo de Deus vem antes de Jesus. O povo de Deus ele é formado por todos os crentes, aqueles que tinham a esperança viva que nós vemos em Hebreus capítulo 11. Partindo desse princípio, nós sabemos que a igreja é a noiva de Cristo e que um dia Jesus virá buscar essa noiva. Apocalipse 19 fala sobre isso. Acontece que a igreja ela está se arrumando para o casamento. Ela é a noiva que está se preparando. Ela está, como se, digamos assim, ela está se aprontando no camarim dela para entrar no carro e se dirigir ao lugar da cerimônia, que são as bodas do Cordeiro. A igreja sempre contou com o joio misturado no trigo. Então nós podemos fazer esse simbolismo que Jesus traz aqui em Mateus capítulo 13, 24 a 30, que é a parábola do joio e do trigo, dizendo o seguinte: a igreja está sendo purificada, transformada, para um dia chegar lá e separar o joio do trigo.
Aquilo que nós vemos em Mateus capítulo 25, separar os bodes das ovelhas. Aliás, para a esquerda os bodes e para a direita as ovelhas. É isso que diz o texto sagrado em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46. Nós vemos então essa ilustração que Jesus traz para nós dizendo o seguinte: existe uma banda podre, existe um povo que está misturado aí, que não faz parte do meu povo. São elementos estranhos, são elementos que não fazem parte do meu povo. Bom, se a gente for olhar um pouquinho lá fora, ligar a televisão, ir para a internet, a gente vai ver muitos falsos profetas. Nós vamos ver muita gente vendendo a fé, muita gente caindo e manchando a reputação da igreja verdadeira perante o mundo. Mas Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Deus sabe quem é bode e quem é ovelha. Aliás, essa é uma ilustração que eu gosto muito. Eu gosto muito de ovelhas. Sou um grande pesquisador do assunto. Aliás, eu já até tentei criar ovelhas. Mas quando você olha para um animal e olha para o outro, você sabe distinguir quem é um e quem é outro. Através das atitudes, por exemplo. Existem raças de ovelhas e de bodes que são muito similares, são muito parecidos. Só quem conhece mesmo sabe quem é um bicho e quem é outro. Existem características no porte, no tamanho, mas às vezes até essas características elas se confundem. Ah, o bode tem chifre, o carneiro não, que o carneiro é o macho da ovelha. O carneiro não tem chifre. Tem raças que têm chifre. Então não dá para dizer, porque tem chifre, porque não tem chifre. Nós vemos até na Bíblia isso, que um carneiro com 2 chifres e um carneiro com um chifre lá no profeta Daniel. Então, só quem conhece desses 2 rebanhos vai saber distinguir, às vezes, quem é um animal e quem é o outro. Sabe por quê? Por causa do comportamento. A ovelha, ela é dócil. O bode, ele é violento. A ovelha, ela anda, corre. O bode, ele pula, esperneia. Até na hora de sacrificar, na hora de transformar aquele animal em carne. Você vai ver que a carne da ovelha ela é macia, a carne do bode é dura, porque ele é um animal que pula, ele é um animal que tem a musculatura preparada para isso tudo. Há grandes diferenças entre bodes e ovelhas, e é por isso que Jesus usa esse simbolismo. Jesus ele diz o seguinte: as ovelhas são o meu rebanho, mas tem bode ali infiltrado, tem bode no meio. A igreja ela se desviou justamente com esses bodes, com o joio. O joio é muito parecido com o trigo. Uma espiga de trigo dá em média 23, 26 grãozinhos de trigo. Quando nós olhamos para as parábolas de Jesus, que Jesus diz que um bom pé de trigo dá 30, 60 e 100, ele está exagerando. É uma hipérbole de Jesus ali, dizendo que vai produzir muito fruto aquilo que é trigo verdadeiro. Agora, o joio também dá uma sementinha, não dá para fazer muita coisa, mas até dá um caldinho ali. O joio ele tem a palha, ele tem a espiga do joio, ele é inteirinha, mas é só palha. Às vezes encontra uma sementinha lá dentro, mas é quase nada, não dá para moer, não dá para fazer o trigo propriamente dito. Nós sabemos então que aquilo que a igreja de Jesus verdadeira produz, e aquilo que a igreja de Jesus falsa, aquilo que só tem o nome, igreja de Jesus, e pode até ter Jesus no nome da placa, mas se não produz fruto, é uma igreja vazia de Deus, é uma igreja vazia do Espírito Santo, é uma igreja falsa. A igreja se desviou e os líderes desviaram, e você precisa perceber e atender ao grito do anjo: sai dela, povo meu! Nós precisamos fugir da falsa igreja, fugir dos falsos profetas, fugir daqueles que enganam o povo de Deus e enganam a humanidade como um todo. Bom, caso você já ouviu o chamado de Deus para ser igreja verdadeira, você já é parte da igreja do povo de Deus. Você não pode se perverter. Agora,
Se você acha que você é crente porque um dia você foi batizado, um dia você levantou a sua mão no apelo, mas não trouxe transformação para a sua vida, infelizmente, a igreja que você é uma igreja falsa. E esta é a grande prostituta, aquela que leva o nome, mas não tem conteúdo. Então nós precisamos fugir do meio do povo que se diz igreja, mas na verdade não é. Mas aí você vai me dizer, mas a igreja, ela sempre foi santa e ela se perverteu em algum momento? Na verdade, a igreja ela está pervertida, ela tem elementos estranhos desde a igreja plantada por Jesus. Quer ver um exemplo? Judas não fazia parte dos 12 apóstolos, não tinha sido selecionado por Jesus entre uma multidão. Dessa multidão, 100, 120 pessoas acompanhavam Jesus o tempo todo. Dessas 100, 120 pessoas, 70 eram discípulos que estavam ligados a Jesus e eram enviados por Jesus para fazer missão, por exemplo. Mas existia um grupo mais seleto, um grupo próprio que andava com Jesus durante os 3 anos e meio, caminhou com Jesus, se alimentou com Jesus, e esses 12 são os 12 apóstolos. Judas estava entre os 12. E Judas traiu Jesus, bebendo do mesmo cálice, comendo do mesmo pão, dormindo nos mesmos lugares, sempre estando junto com Jesus. Judas o traiu. Dos 12, quantos estavam aos pés da cruz quando Jesus morreu? João. Os demais fugiram, os demais foram cada um para um canto diferente. Então a igreja de Jesus ela foi preparada desde lá e veio caminhando com joio, trigo, veio caminhando com bodes e ovelhas, mas no fim Jesus conhece quem são os bodes, quem são as ovelhas, quem é de fato filho de Deus e quem não é. Nós, então, só precisamos aguardar o tempo em que Jesus mesmo vai revelar. Jesus vai dizer quem é de fato bode, quem é de fato ovelha. Mas então nós precisamos abandonar o sistema que nós estamos vivendo de igreja e ser uma igreja diferente? Não necessariamente. Na verdade, a igreja, ela é universal. Ela tem todo mundo. A Igreja de Jesus está espalhada em diversas denominações, diversas placas, mas você está me dizendo então que é o sistema que está corrompido? Posso dizer que sim. O nosso sistema de igreja, infelizmente, é um sistema corrompido. Então, o ideal é ir para a minha casa e servir a Jesus, eu e a minha família, e fazer culto doméstico e acabou, não frequentar mais igreja. Não é isso que eu estou dizendo, muito pelo contrário. Existe um movimento da prostituta que também se chama desigrejados. É triste isso, mas existe um grande movimento aí que está dizendo: saia da igreja batista, saia da Assembleia de Deus, saia dessas igrejas aí e fique na sua casa. Não, esse é um movimento também que é contraditório, é um movimento também complicado. Alguns movimentos desses de sair do templo são bênção mesmo, de fato, mas a maioria, pelo que eu acompanhei, pelo que eu pesquisei, pelo que eu fui a fundo saber quem são pessoas que não se submetem a governo, são pessoas que não se submetem à autoridade espiritual, e a autoridade espiritual é um princípio bíblico. Nós precisamos nos submeter aos nossos líderes. A prostituta não se submete, ela pula como um bode. Então, nós precisamos continuar no sistema igreja, nós precisamos continuar nos alimentando dos púlpitos. Aliás, tem um povo por aí que tem se alimentado de tudo quanto é lugar. E vai procurando profeta, vai procurando em tudo quanto é lugar. Procura no YouTube aquilo que é evangelho de prateleira. Vai lá, opa, eu gostei disso. Eu gostei disso. Isso aqui eu não quero. Então vai selecionando aquilo que quer comer, aquilo que quer alimentar, daquilo que quer se alimentar e acaba se alimentando de bobagem. Eu digo isso porque tem muita coisa aí pelo YouTube, você pode escutar o que você quer. Mas o que você precisa ouvir de fato é a palavra de Deus, aquilo que te alimenta diariamente. Então,
por isso, continue ouvindo o teu pastor, continue ouvindo os teus líderes, continue celebrando a Jesus, a menos que sejam de fato falsos profetas. E aí a gente consegue saber quem é falso profeta e quem não é, através das atitudes. A Bíblia vai trazer quem são os falsos profetas. É aqueles que estão pensando só no dinheiro, é aqueles que estão pensando só na fama, é aqueles que estão pensando em tudo menos no Evangelho. Você consegue discernir quem são os falsos profetas e quem são os verdadeiros profetas. A partir do momento que você está sendo pastoreado por falsos profetas, o Espírito Santo vai tocando no teu coração e aí você tem que pular fora mesmo. Agora, se você está numa igreja que prega a palavra de Deus, os teus pastores, os teus líderes são homens e mulheres de Deus que servem a Jesus de fato, continue ali servindo com amor e dedicação. Ser o corpo de Cristo nessa terra quer dizer que, independente de onde nós estamos nos reunindo, independente qual é a placa de denominação, nós servimos a Jesus e fazemos aquilo que Cristo faria. Olha o que a Bíblia diz a respeito do ministério de Jesus. Jesus diz que, o Evangelho diz que por onde ele passava, ele andava por cidades, povoados e aldeia. Ele ensinava o Evangelho nas sinagogas e também as pessoas por onde ele andava, com quem ele se relacionava. Ele anunciava as boas notícias do reino de Deus, curava as pessoas de todos os tipos de enfermidades. É isso que Jesus fazia. É isso que a igreja precisa fazer hoje. Olha o que Mateus capítulo 9, versículo 35 a 37 diz, além desse elemento de o que Jesus faz. Jesus disse, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. É isso que é o Evangelho de Jesus. É pegar a mão na arada e fazer aquilo que o Evangelho manda a gente fazer. Como uma igreja ela deve ser? A resposta é bem simples, nós entendemos isso através das Escrituras. Atos capítulo 2, de 42 a 47, Atos capítulo 4, de 32 a 37, nós vemos que eles se reuniam diariamente, eles perseveravam unânimes no ensino, na pregação da palavra, aquilo que os apóstolos pregavam, eles absorviam e continuavam vivendo aquilo. Eles dividiam tudo que eles tinham, eles não consideravam suas coisa alguma, mas se viam um irmão necessitado, iam lá e ajudavam. Isso é a igreja verdadeira. Se você está passando do lado do seu irmão e vê ele passando necessidade e você não faz nada, você é a igreja falsa. Mas se você vê a necessidade do seu irmão e estende a mão e faz o que você pode para ajudá-lo, levantá-lo, financeiramente, sim, em todos os aspectos, isto é a igreja verdadeira. E todos os dias, diz a Bíblia, Deus acrescentava ao número deles aqueles que iam sendo salvos. Ninguém considerava nada seu. Esse é um ponto muito importante. A igreja, ela não era uma igreja egoísta, era uma igreja que tudo era de todos. Nós não estamos falando de capitalismo, socialismo, comunismo. Não é sistema de governo, não é sistema monetário, não, é sistema de eu tenho um irmão passando necessidade e eu vou atendê-lo. É isso que é evangelho. A igreja ela não fazia aliança com políticos, muito pelo contrário. A política daquela época era uma política baseada nos princípios romanos. Os romanos é que dominavam toda aquela região em que a nação de Israel estava e onde o povo de Deus como igreja nasceu. Os romanos, eles tinham César, que era o imperador, tinha o Senado que dominava César e dominava Roma. Então era uma política suja, era uma política corrompida, nada parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Era muito pior. As pessoas reclamam, mas lá os cristãos do primeiro século tinham muito mais problemas políticos do que nós temos hoje. A nação de Deus, o povo escolhido pelo seu nome, eles não se importavam com quem estava no comando, eles não se influenciavam por quem estava no comando, muito pelo contrário, eles estavam bem distantes de Nero, Diocleciano e qualquer outro imperador. Eles estavam distantes do Senado, eles não se envolviam com política, eles só estavam preocupados com o reino de Deus. Isso sim é a igreja verdadeira. A igreja que se mancha com política é uma igreja falsa. No ano 313 depois de Cristo, a igreja passou a ser uma só com o Estado.
A igreja passou a ser influenciada pelo Estado e começou a influenciar o Estado também. Houve uma mistura, uma cisão, e aquilo que nós vemos que a igreja, sendo prostituta, nasceu ali institucionalmente. Todas as igrejas que se relacionam com política, todas as igrejas que se relacionam com a gente precisa de representantes, nós não precisamos de representantes nessa terra, nós precisamos de representantes do céu aqui na terra. É isso que a igreja precisa, é isso que a igreja precisa ser. Nós precisamos representar o reino de Cristo e não termos representatividade na Câmara de Vereadores, no Senado, na Câmara de Deputados e assim por diante. Infelizmente, muitos pastores vão pregar o contrário, que nós precisamos e nós não precisamos. A Igreja de Cristo nunca precisou disso. A verdadeira Igreja de Cristo não precisa dessa representatividade. Agora, quer ver algo ainda mais pesado sobre essa igreja? 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 4, 2 Timóteo 3, de 1 a 9, vai dizer que esse cenário para uma nova ordem mundial, para a besta, que nós vamos falar na semana que vem, esse cenário ele é preparado através de uma prostituta, de uma meretriz, e dá alguns detalhes sobre esse tipo de povo. Olha só, a preparação para essa grande prostituta que vai fazer alianças com muitos reis e etc e tal. Olha só o que diz. Diz que essas pessoas, elas vão procurar apenas uma coisa, que é o seu próprio benefício. Olha o que o texto diz. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm consciência cauterizada e proíbem o casamento, o consumo de alimentos. Você já está vendo mais ou menos isso daí na igreja? Não casa mais. Vive do jeito que dá. Não precisa mais casar. Viu? Você pode comer o que você quiser. Não. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Tem que guardar esse dia, tem que guardar aquele outro dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí a igreja foi se pervertendo. O apóstolo Paulo vai falar que tudo é bom. Deus criou todas as coisas, a gente precisa agradecer a Deus e consagrar ao Senhor. E tem muitos grupos hoje que proíbem o consumo disso, consumo daquilo, que pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Os homens serão egoístas. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 9. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que os amigos de Deus. Então, olha os elementos aqui. E olha o que é mais triste, na minha opinião, porque esses homens que Paulo está falando para Timóteo, que vão chegar no fim lá dos tempos, e esses homens vão estar. Ele não está falando de um povo lá do Oriente, não, ele está falando da igreja, tá? Está falando que dentro da igreja surgirão pessoas assim. Olha o que ele diz em 2 Timóteo, capítulo 4, 3 e 4. Isso é mais alarmante ainda. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não querem mais ouvir aquilo que é evangelho de verdade, as pessoas não querem mais ouvir aquilo que traz mudança de dentro para fora, as pessoas querem ouvir aquilo que traga alegria, aquilo que me deixe bem, aquilo que você é bom, você consegue, você é mais, levante a sua cabeça. É isso que as pessoas querem ouvir, mas a sã doutrina de verdade, não. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira. Eu gosto da expressão, da palavra que diz, sentirão comichão nos ouvidos. Ajuntarão mestres para si, e é isso que mais tem acontecido. Pessoas juntando mestres para si e seguindo os seus próprios desejos. Vai no YouTube e pega aquilo que agrada. Vai no YouTube e seleciona a mensagem que me deixa bem, que me tira aquele peso que a igreja me traz.
A igreja não traz peso nenhum, muito pelo contrário. Quem traz peso é o pecado. O pecado que vive na gente é que traz peso. Jesus quer trazer vida e vida abundante. Quando, por fim, o anticristo subir no poder, ele vai subjugar a igreja. Ele vai guerrear contra a igreja. E seja a igreja verdadeira ou a igreja falsa, a igreja toda vai sofrer. Ainda que a igreja falsa traga à tona o falso profeta, que é aquele que vai preparar o caminho para o anticristo. Ainda assim, o anticristo, o falso profeta e todo o governo mundial vai lutar contra a igreja, seja a igreja verdadeira ou a igreja falsa. Todos vão sofrer. E por conta dessa guerra que vai acontecer entre o falso profeta, o anticristo e a prostituta ou a igreja corrompida, a religião corrompida, isso tudo vai trazer desgraça para a própria religião corrompida. E olha só o que o texto sagrado diz no capítulo 20, versículo 15. O destino da grande Babilônia é o mesmo dos infiéis, ou seja, lago de enxofre e fogo. Esse é o lugar de morte eterna. Jesus, ele separou uma igreja verdadeira de uma igreja que é completamente corrompida. A igreja corrompida, ela não vai ter vez para Jesus e nem no reino dos céus. A igreja verdadeira, ela vai subir com Cristo, mas a igreja falsa, ela vai ser condenada. Você consegue interpretar quem é a igreja verdadeira e quem é a igreja falsa? Você consegue ali desmistificar tudo isso do Apocalipse e tudo mais e chegar à conclusão de quem são bodes e quem são ovelhas? Você consegue ver isso? Se você não consegue, você precisa da ajuda do Espírito Santo. É Ele quem pode revelar, Ele quem pode comprovar no teu coração quem é verdadeiro e quem é falso. Você já consegue reconhecer uma nota, dinheiro, uma nota falsa de uma nota verdadeira? Você consegue reconhecer um produto, um tênis, uma camiseta, uma roupa, uma bolsa, as mulheres que gostam, né, de bolsa e sapato. Você consegue olhar assim e identificar o que é verdadeiro e o que é falso? E quando se trata da fé, você consegue distinguir o que é verdadeiro do que é falso? Não é por olhos humanos, nós precisamos dos olhos espirituais. E a dica de hoje é: fuja dela, povo meu. Saia correndo da igreja que te leva mais para perto do inferno do que aquela igreja que te leva mais para perto do céu. A igreja corrompida, ela está espalhada por todo mundo, assim como a igreja verdadeira. Nós precisamos ser igreja verdadeira, não ir à igreja. Nós precisamos ser. E eu te convido a ser igreja onde você está, como você está. Deixa o seu pecado, deixa as coisas de lado, deixa a reclamação, deixa a murmuração, deixa as coisas que te trazem o inferno para dentro da sua casa e fuja para aquilo que é de Deus, aquilo que é refúgio de Deus, e esse lugar é no Senhor. Que você entenda de uma vez por todas quem é falso, quem é verdadeiro, no que diz respeito à igreja de Jesus, e seja você mesmo a igreja que Jesus vem um dia buscar. A semana que vem nós vamos falar sobre a besta, que é o domínio na grande tribulação de um governante. Nós vamos ver esses elementos, quem é esse governante, se a gente consegue reconhecer ele hoje na atualidade, nos nossos dias ou não, se ele ainda não chegou. Você vai conseguir entender muita coisa a semana que vem. Mas hoje você precisa ser igreja, e a semana que vem também. Te espero lá. Nós vamos terminar em 2 semanas o Apocalipse em Gotas. Nós temos mais semana que vem falando do anticristo, e aí na outra semana nós vamos falar do arrebatamento da igreja e do milênio. O que é e como será viver com Cristo por toda a eternidade. Te espero lá. Que Jesus te abençoe rica e poderosamente.